Vamos pro nosso papo? Você estava esperando? E você aí de casa, manda mensagem, que pergunta você quer fazer para ela. Ela que tem uma carreira tão linda, uma mulher lindíssima, que a gente acompanha e que, eu vou dizer, consegue transitar ali no jornalismo, no entretenimento. A jornalista, a apresentadora e corredora, Anne Lotterman, bem-vinda! Que bom! Ai, adorei! Eu também, muito, muito, muito. E você sabe que é bem isso, porque é muito raro na nossa profissão a característica, a leveza de conseguir transitar em cenários muito diferentes, né? É difícil. É muito difícil, porque a gente tende a se engessar, né? Então, A rotina de fazer aquilo todos os dias, a mesma coisa, por mais esdrúxulo que seja, a gente se adapta, né? O esdrúxulo, o difícil, a gente vai se adaptando, mas aquele formatinho, né? então, deixa eu aproveitar. Ai, o gato vai trazer um mic aqui pra gente, que eu acho que o seu mic não tá tão 100%, mas se esse aí tiver ok. Mas isso que a Anne tá dizendo, gente, na nossa área, e enfim, e no ao vivo, porque você sempre estava ao vivo. Então, na Globo ali, né, ao vivo, quando você estava na Band, ao vivo, e essa vida ao vivo é gostosa. Mas, obrigada meninos. Agora sim, vocês estão me ouvindo, né? Mas o que é muito interessante é que quando eu digo que você transitava e transita de uma forma leve, porque às vezes a gente não imagina alguém que está num telejornal, que está numa postura daquela, depois ir para um entretenimento à noite, gostoso, né, com outra pegada. Isso é tão legal, Anne. Parabéns, legal, viu? É legal, obrigada, Carol. E eu assim, na verdade, eu nunca imaginei que eu conseguisse fazer, sabe? Eu comecei em rádio e acho que a rádio me ajudou bastante a ter essa coisa do improviso. Depois eu fui para televisão, mas comecei fazendo reportagem na rua e eu acho que isso fez toda a diferença na minha vida, sabe? De fazer ao vivo. Eu sempre gostei muito de entrar ao vivo. Eu era sempre, prefere fazer reportagem ou prefere fazer vivo? Falei, prefiro fazer vivo, sabe? É o valendo, vai, você! E aí acabou aquele tempo, acabou e vai embora, sabe assim? É, porque é aquele momento que a gente está ali, né? De adrenalina. Que você não pode errar, ou se você errar, você tem que saber errar, né? Então, acho que é aprender a ter jogo de cintura independente da situação, e independente se o microfone está funcionando ou não, é você saber o que você vai fazer para resolver, entendeu? A gente tem que resolver. Tem que resolver aqui, com naturalidade. A gente tem que resolver. Mas o que eu ia te perguntar, assim, dentro da sua carreira e como você começou com esse perfil mais de jornalismo, você imaginava, você tinha uma vontade de experimentar outra coisa? Não, não, sinceramente não. É porque foi muito doido. Eu estava muito feliz, na verdade, jornalismo na Globo, fazendo a previsão do tempo no Jornal Nacional. E aí, um belo dia, a galera do Fausto me chamou para participar do programa do Faustão, ainda na Globo. E ele falou, Gaúcha, né, vamos lá. Eu fui lá, participei e tal. E aí eu recebi uma ligação do Faustão no dia seguinte, depois que o programa na Globo foi ao ar. Ele falou, olha, sua desenvoltura, não sei o quê, você tem que ir para o entretenimento. Eu falei, o que você está falando, Fausto? Não, tá tudo bem, não, você é muito boa, você tem que fazer entretenimento. Eu falei, cara, será? Nunca ninguém tinha me atentado para isso, porque eu estava feliz fazendo o que eu estava fazendo. Sim. Então, assim, mas por que não? Eu acho que se eu faço bem isso e estou feliz aqui, por que não me experimentar em outra situação, né? Por que não me testar e ver como que eu me saio em outros lugares? Então, acho que foi muito dali. Acho que essa coisa de querer fazer algo diferente, sabe? Que estava sempre pulsando dentro de mim, assim. Isso sempre teve, de estar fazendo... Apesar dos 12 anos que eu trabalhei na Globo, foram 12 anos em lugares diferentes. Eu comecei na reportagem, depois fui para apresentação, cheguei a fazer apresentação na Globo News, aí depois eu fui para a televisão aberta, e aí na televisão aberta eu fazia reportagem na rua, aí depois eu fui para a previsão do tempo. Então, no final, foram lugares completamente diferentes que eu trabalhei, apesar dos 10, 12 anos que eu fiquei lá. Então, foram lugares diferentes, Você experimentou. Eu experimentei. E eu acho que isso que eu tenho tesão na vida, de experimentar, de me entender, de ver se eu consigo, sabe? Ai, tô com medo, eu adoro sentir medo, sabe? Aquele friozinho na barriga. Eu não sei se você gosta. Gente, é a melhor coisa do mundo. Não tenha medo de se jogar, porque quando você se joga com medo, você aprende que aquele limitezinho que se dava ali para você pode ser um limitão, você pode se colocar a régua lá em cima, que você consegue fazer muito mais do que você imagina. Verdade. Então, você cresce. Você cresce. Que coisa boa, Anne. E você comentou de Faustão, não tem como a gente não colocar no nosso papo, né? Porque
imagino que você tenha aprendido muito também, né? Muito. Como é, muito. assim, Faustão na sua vida, assim, pensando na sua carreira? Eu falo que foram 2 anos, né? Eu acho que foram os 2 anos que eu mais trabalhei, tenho que confessar para vocês, foram 2 anos bem intensos, de muito trabalho. Porque depois a gente foi fazer a conta, né? Porque era um programa de segunda a sexta, se fosse só os domingos, né? Um domingão do Faustão, seria... Ao vivo diário, Exato, seria tipo 7 anos de trabalho com ele, né? Que a gente teve em 2 anos, Olha então só. foi tudo muito intenso. Eu acho justamente porque acho que a gente sabia também que talvez não ia durar tanto tempo como a gente gostaria, que era o projeto inicial. Então a gente trabalhou muito intensamente, mas foi muito gostoso. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, com o melhor professor de entretenimento que eu poderia ter. E eu falo que eu tive o melhor professor de jornalismo, porque eu só fui para o Jornal Nacional porque o William Bonner queria muito que eu fosse para a Previsão do Tempo. E ele me ajudou muito nesse processo, falou assim, você consegue, você pode, porque eu estava no Rio tranquila, e aí de repente tinha que me mudar para São Paulo, mudar completamente a minha vida, no momento que eu estava sendo um processo de luto, que eu falei, não quero sair daqui, não quero sair da minha cidade, não quero sair do meu bairro, da minha rua, da minha casa, eu quero ficar aqui, sabe? Com os seus e filhos, de repente eu tive que mudar para São Paulo, então acho que foi muito porque ele me encorajou muito. E o Fausto também me encorajou. Então, acho que eu tenho grandes homens, sabe? Olha, aqueles homens de ouro na minha vida. Sim, são os anjos. E eu acho que o Fausto, o William Bonner, meu pai, obviamente, e o próprio pai dos meus filhos. Então, são homens que eu falo, nossa, fizeram toda a diferença na minha vida para ser a mulher que eu sou hoje, sabe? Então, eu tenho grandes homens de ouro na minha vida e tenho mulheres de ouro também na minha vida, que eu agradeço diariamente. E os 2 filhos, que já nós vamos colocar a foto. Vamos, mas olha que delícia essa foto. Não, essa foto é maravilhosa. Com o Fausto, que saudade Faustão dele, que saudade. Faustão é sensacional e eu acho que é muito, muito legal a gente poder contar um pouquinho de bastidor com alguém que viveu tudo isso. No seu caso, né? Porque eu não conheço pessoalmente, mas tenho muitos amigos e amigas que conhecem, que por anos também frequentaram casa, enfim, festas do Faustão, e todos dizem sempre a mesma coisa, que ele é a gentileza acima da gentileza, que ele é assim, uma bondade, né? De querer o bem das pessoas, assim, que é uma coisa absurda. Isso é muito legal. E engraçado que as pessoas falam, não, porque o Fausto não deixa ninguém falar, né? Cara, mas tem uma explicação, gente, eu vou dar uma explicação por que o Fausto não deixava ninguém falar. Porque o Fausto sempre conhecia muito bem a pessoa e ele sabia do potencial da pessoa. E ele sabia que a pessoa às vezes podia estar nervosa e não estava falando o que poderia falar melhor. Então, falou assim, não, peraí, não, mas isso. Então, ele sabia que você tinha algo melhor para falar. Ele protegia. Gostei. Então, assim, e é isso. Legal, eu acredito. Eu acredito, para não sair uma bobagem ali que pudesse colocar tudo a perder. Ou não, às vezes a pessoa estava entregando um negocinho, ela podia entregar um negoção, sabe? Uma coisa grande, uma história linda, que ele já sabia. Então, ele tentava tirar sempre o melhor de cada entrevistado ou de cada profissional, que exatamente foi o que aconteceu comigo. Então, acho que quando ele me tirou da Globo e eu fui trabalhar com ele sabia do meu potencial, um potencial que nem eu sabia que eu tinha. E ele foi me puxem, sabe? Tipo, me cutucando, sabe aquela pessoa que fica te cutucando, que às vezes é irritante, mas ele foi uma pessoa que me cutucou, que às vezes me irritou e falou, não, eu sei do seu potencial, Gaúcho, eu sei onde você pode chegar. Então, isso é fantástico. Nossa, eu sou eternamente grata a ele. Ai, que maravilhoso, que maravilhoso. Agora, vamos falar de maternidade? Vamos. Você citou... Vamos falar de maternidade. Que você é uma... A Anne é uma mulher incrível, gente, porque você superou com os seus filhos pequenos, a perda, né, do seu marido. Pelo que eu li, eu vi hoje você fala sobre isso com uma leveza, né? Sim. Claro que a gente falou de luto há pouco, que tem o seu tempo, né? Um dos seus filhos tinha 4 anos e o Léo tinha 2. 2 aninhos, Gente, 2 é um bebê. É um bebê. Eram 2 bebês. Eram 2 bebês. Essa é uma das últimas fotos, olha que delícia. Não, gente, uma das últimas fotos que a gente tem juntos, assim, todo mundo. Mas eram muito bebês e eu demorei muito, na verdade, para começar a falar sobre esse meu processo de luto, porque eu acho que cada um tem um tempo mesmo de você trabalhar essa dor, de você conseguir falar. E eu falo assim, gente, se eu fosse falar, sei lá, 3, 4 anos atrás, eu não ia conseguir falar, porque ia travar aquela dor aqui e eu não ia conseguir falar. Mas eu acho que conforme o tempo vai passando, e graças a Deus o tempo realmente vai curando muita coisa, né? Hoje eu consigo falar sobre e ver a foto da gente juntos e falar, que bom que eu tive a oportunidade de viver isso, né? E que bom que eu tive um pai maravilhoso para os meus filhos, que foi pouco tempo. E aí, desde então, eu tive que assumir esse lugar de pai e mãe, que não é fácil. Mas tem tanta mulher no Brasil também, né, gente? Vamos lá, tem tantas mulheres por aí
no Brasil criando filho sozinha e aí eu penso, eu não sou a única, então essa minha dor não é só minha, é de muitas mulheres, então para de reclamar, eu sei que você é forte, eu sei que você consegue, vai criar seus filhos da melhor forma que você puder. E eu sempre penso, acho que pior do que perder o pai é perder a mãe, né? O pai, então assim, não sei, na minha cabeça pelo menos, é ruim não ter o pai? Óbvio que é ruim não ter o pai. Mas eu sempre acho que é tão pior não ter a mãe. É porque a gente vive a maternidade de uma forma muito intensa. Porque sai daqui, ou se não, eventualmente as mulheres que não geram, mas que são mães e que dão amor, que pra mim mãe que dá amor e tal, tem uma conexão, né, diferente, eu acho, que do homem, né? Então, enfim, a gente acha e fica achando. E eu acho que é bom, porque isso nos fortalece. A gente tem que se valorizar. Nos fortalece. Agora, você é mãezona, então sou. com tudo isso, eu imagino que você já fosse realmente, e com toda a história, e, né? Você virou realmente grudada neles. Eu virei uma pessoa mega grudada. Na verdade, assim, eu sou mega grudada neles, muito. A gente tem uma relação maravilhosa, muito saudável. A gente tem uma troca muito boa, a gente tem uma troca muito honesta, a gente fala muito, a gente conversa muito. Mas assim, os avós também me ajudam muito, os avós paternos. Então, agora eu tô aqui em São Paulo. Eles estão no Rio com os avós paternos. Eu já tô aqui com o coração apertado. Dá uma saudade. Mas né? eles ficam de boa também com os avós. Então, assim, eu tenho eles embaixo das minhas asas, mas de vez em quando eu levanto para eles poderem voar um pouquinho sozinhos, sabe? Porque acho que é importante também aprender a voar sozinho. Você nunca sabe o amanhã, né? Imagina, eu nunca imaginei que eu fosse perder o pai dos filhos, né? O meu marido, o pai deles. Então não sei o que vai acontecer comigo amanhã também, né? E não dá para criar pra gente, tem que criar realmente pro mundo. Então acho que eu tento muito isso, apesar da dor de saber que eles estão um pouco distantes, falar assim, nossa, mas cria pro mundo que é melhor. Assim como meus pais me criaram pro mundo e graças a Deus fizeram isso. Você tá certíssimo. Eu acho que é um amadurecimento, né? O tempo é indo devagarinho e entendendo. Meu filho tem 12. O Gael também tem 12. Então, aí essa pré-adolescência não é mole, desafio. não. As meninas me falavam, a Juju falava Carol, a Glaucia me falava Carol. É um desafio. Ai, olha que coisa linda lá. Ai. Mas vocês são parceiros assim também, né? Sim. Porque eu vejo que você coloca a mão na massa lá nos seus vídeos. Você gosta de cozinhar? Eu amo cozinhar. Eu amo cozinhar. E esse era um dever de casa que o Léo tinha que fazer para a escola. E aí eu falei, Léo, tá, o que você tem que fazer? Pão, mãe. Aí eu falei, olha, vovó... E eu nasci na roça, né, gente? Eu vim da roça. E a minha mãe sempre fez o pão de casa. Era ela que fazia geleia de morango que ela colhia na horta, geleia de laranja que ela pegava no pé. Então, graças a Deus, tive uma infância muito gostosa de botar realmente a mão na massa para aprender a fazer. Então, eu sei fazer tudo. Eu sei cozinhar, sei lavar, sei passar, sei limpar a casa. O que você me mandar fazer uma faxina, eu faço, que é uma maravilha. A melhor terapia, na minha opinião. Olha que legal, E aí, então, eu gosto de fazer isso com meninos, eles. Eu gosto. Legal. E a gente ficou com cara boa. Ficou gostoso. E o Léo, principalmente, me fala, mamãe, quando que você vai me ensinar a fazer arroz? Aí eu falo... Calma. Daqui a pouquinho a gente vai... Com fogo, tem que ter calma, vamos devagar. Então, com fogo, a gente, né, enfim, hoje, às vezes a gente tá ali, fica até numa sensação de insegurança, a gente ensina, quando a gente não tá olhando, se vão tentar fazer sozinhos, né? Então... não, tem que ter paciência. Às vezes eles querem até me impressionar, né? Então, assim, como é bom, gente, ter filho menino, é muito bom, né? É bom! Às vezes agora já tem esse privilégio, já tão grandinhos, então você acorda domingo de manhã, você vê o barulho na cozinha, você fala, o que eles estão fazendo? E eu fico na cama, fingindo que eu tô dormindo, né? Quando você acorda, aquela mesa do café da manhã, que eles arrumam, você fala, meu Deus, eu não sei o que eu tô fazendo certo, mas eu acho que alguma coisa certa eu tô fazendo. Parabéns. E é isso mesmo. E você sabe que eu lembrei agora, minha diretora Glaucia, a Gigi da Glaucia, vai fazer 15, né, Glaucia? Gigi é a coisa mais... Bom, conheci a Gigi desde que ela nasceu. E Gigi, de vez em quando, faz omelete, né, diretora? E aí a Glaucia tá apavorada. Carol, ela tá fazendo omelete. Fala, abre câmera. Abre câmera. Quando você abre câmera. Hoje a gente pode abrir câmera, gente. E aí eu lembrei disso. E no final, às vezes a gente tem que abrir câmera onde a gente tiver pra dar conta do negócio, que às vezes eles ficam sozinhos. Tem, né, eventualidades ali que eles estão crescendo. Sim. Então... Pelo menos temos a tecnologia a nosso favor, que na nossa época não tínhamos, né, Anne? Mas quantas vezes também a gente se queimou, né, fazendo o nosso ovinho mexido lá, cozinhando. Eu, em criança, me queimei várias vezes tentando ajudar minha mãe. E tudo bem, é assim que se aprende. Não adianta você querer aprender a cozinhar sem se queimar. Você vai... Em algum momento você vai se queimar, não tem jeito. Tá certo. Agora,
resgatamos essas imagens, porque quais? ela é do treino, gente. Ela malha, ela corre. Vamos falar de corrida, esse corrida. esporte maravilhoso. Aqui a gente está na musculação. Na musculação. Como é que é a sua rotina aí de treino? Então, agora a musculação, confesso para você que eu deixei um pouco de lado agora, mas eu prometo que eu vou voltar. Fábio Aquino, Physiotrainers, em breve estarei lá. Porque eu machuquei meu braço, na verdade, estou com muita dor no braço e eu não estou conseguindo fazer musculação. Mas da corrida eu não consigo abandonar. Não dá, né? Não dá. Só que a corrida, eu preciso da musculação para correr bem, né? Senão você acaba se machucando também. Tudo na vida é equilíbrio, né? Até pra gente se manter sarada e gostosa, gente, a gente tem que ter... Pra isso, então, eu acho que é ainda mais difícil equilibrar esses pratinhos, Ai, que né, difícil Anny? isso, é muito difícil. Você arruma uma coisa, você desanda a outra. Nossa, desanda outra. Tô tentando, gente, mas é uma dor aqui, outra dor ali. Mas eu amo correr e eu acho que a corrida veio como uma válvula de escape, porque 1 ano depois que meu marido faleceu, eu tive um câncer de pele. E eu acho que muita gente fala, né, que quando uma pessoa da família adoece, a chance de alguém da família em volta também adoecer é muito grande, porque você quer tirar a dor da pessoa, né? Você quer que a pessoa se cure e você fala, não, podia ser comigo, porque eu queria aguentar. Então, assim, depois de 1 ano que ele faleceu de câncer, eu tive um câncer de pele e aquilo me machucou muito, me mexeu muito comigo. E aí eu comecei a entender que eu precisava cuidar de mim, que eu precisava cuidar do meu corpo, que eu precisava cuidar da minha cabeça, que eu precisava olhar para mim de novo. Então acho que foi meio que um botão de alerta ali. E aí Você eu não treinava ainda? Eu não fazia nada. Eu era uma preguiçosa, eu não fazia nada. Toda linda assim, naturalmente, gente, é isso aí. Não fazia nada, tinha muita preguiça. E aí que eu comecei a correr, Carol. Então foi foi para me salvar, assim, para salvar minha cabeça. Então um dia eu comecei a correr e nunca mais parei, assim. Então eu tô há 6 anos correndo. Parabéns, você encontrou o esporte certo. Eu encontrei o esporte certo. Porque a corrida é tudo, eu corro há mais de 20. E é tudo, as minhas melhores ideias, a minha criatividade, o meu momento de livrar realmente do estresse ou de ter algo, é na corrida. É impressionante, é terapêutico. Total, é super terapêutico. E eu sempre corria de fone, né, ouvindo música. E de um tempo pra cá, não sei se é a idade também, né, a gente vai ficando irritada com barulho. Eu tô correndo sem nada, só ouvindo o barulho do parque, tentando perceber o barulho dos pássaros, o barulho do vento, o barulho do que está em volta de mim, sabe? Dos outros corredores, o passo, o ritmo e tal. Isso tem me ajudado bastante para estar presente naquele momento, sabe? Sem desviar para outras coisas e entender o que realmente está passando na minha cabeça, sabe? E focar, né? E no passo, na respiração. A corrida traz isso tudo, porque ela mexe tudo, né? Mexe tudo. Coisa impressionante. Temos que marcar uma corrida. Por favor, vamos marcar, hein? Se quiserem gravar, pode gravar, hein, diretora? Porque olha aqui o papo. E não acaba o papo, né? Porque daí quem fala muito, quem é dessa área ainda corre. Imagina correr conversando. Nossa. Fantástico. Muito bom. Eu gosto também. Adquirir essa parte toda pulmonar é ótimo, gente. O que você falou, Glaucia? Que eu tô aqui meditando. Olha lá, você também gosta de ter os seus momentos ali. Esse é meu cantinho, meu pedacinho do céu na terra, assim. É um lugar em Angra, num condomínio que a gente tem casa lá. E aí tem cachoeira, tem rio, então assim, é um momento de novo, de ouvir o barulho do que tá ali, sabe? Se conectar naquele barulho, na água que limpa, na água que lava. Então assim, eu tô o tempo todo me conectando com o que a natureza me oferece, assim, né? Porque eu acho que Deus a gente encontra nesses lugarzinhos, assim, onde a gente menos espera. Eu fui criada na Igreja Católica, né? Minha família é toda católica, mas o Espiritismo me responde muita coisa, mas a natureza também me responde muita coisa, sabe? Quando me conecto com a natureza e eu ouço Deus ali na cachoeira, no barulho da água, no vento, então isso me faz um bem danado. E até no silêncio, né? Silêncio. Assim, e interessante você dizer isso porque você está atenta a essa percepção, porque deve ter muita gente que também, no fundo, tem essa conexão, mas não percebeu o quanto isso faz bem, né? Não parou para tentar entender. Então é legal que você tenha essa percepção. A gente está o tempo todo com muito barulho, né, Carol? Eu acho que essa é uma dica primordial, gente. Saia do barulho. Está uma dúvida, deixa o barulho de lado, tenta ouvir seu coração, porque ali é que está a resposta, não está na razão. A resposta para as coisas mais difíceis, elas vêm do coração e aí você precisa estar em silêncio para poder ouvir o que seu coração quer dizer. É isso mesmo. Sabe as palavras. Agora, você tá com o seu canal no YouTube, que é outra coisa, gente, outra coisa, calma aí. Que gostoso. Isso era uma das coisas? Sim, Carol, 40 anos. Vai, mulherada, 40 anos. A gente chega naquele momento que você fala, dane-se.
E foi exatamente isso que eu fiz. Eu lancei um grande de Dane-se, mas botei no ar o Dane-se. Então, assim, na verdade eu fiz uma brincadeira com o meu nome, Anne, criei o Dane-se, e era um projeto antigo que eu já queria ter um projeto no YouTube. E aí, como eu gosto de conversar com mulheres, gosto de falar sobre assuntos do universo feminino, eu falei, esse é o momento. Então, o Dane-se é um canal no YouTube, aproveita, já se inscreve, inclusive, já está aqui no YouTube assistindo a gente, se inscreve lá também. Que eu só entrevisto mulheres sobre assuntos do universo feminino, então lá tem, não necessariamente são mulheres famosas, e aliás, quase não tem mulheres famosas, né, da televisão, mas são mulheres incríveis, mulheres que inspiram, mulheres que têm histórias incríveis e que podem, de alguma forma, acrescentar ou nos ensinar alguma coisa. Olha, então, o Dane-se está me salvando também, foi um grande Dane-se e eu recomendo um Dane-se de vez em quando na sua vida, viu? Para todo mundo. Para todo mundo. Depois dos 40 mais ainda. Nossa! Porque, né, a gente sabe que vai ficando... Se adquire o direito de dane-se, dane-se, dane-se todos os dias. É assim, desafiador, né, a cada dia. Muito.